esses dias, né? Esse poema aqui, que é o meu primeiro poema, Que coisa Romance da Noite Sertaneja. É o meu primeiro poema, está aqui no caderninho que eu escrevi. E tem no um dia ano aí, né? 17 de setembro de 88. Setembro, tá? Setembro. Vai dar o quê? 33 anos, né? E o legal é que esse poema, ele fala de uma noite no sertão. E ele foi escrito para ser uma canção. E eu fui agraciada com uma canção do cantor e compositor Zelito Coringa. Ele fez uma parceria comigo e musicou. Quem sabe um dia eu trago ele aqui. Eu não quero lê-lo agora, eu quero que Zelito cante. Com certeza, já vamos pensar nele, vamos entrar em contato com ele, viu? Vamos Zelito, nós temos que ver. Nós temos que ver porque ele é muito ocupado, né? Zelito Coringa, ele tem uma agenda muito cheia. Mas eu tenho certeza mas nós que vamos um convite conseguir. seu, ele não vai dizer o não, né? Eu sei, eu estou dizendo que ele viaja muito porque ele é um agente de cultura federal. A cultura, em nível nacional, ela coloca um link para que as pessoas votem em artistas que representem regiões do país. E ele foi eleito no Rio Grande do Norte para representar a cultura do Rio Grande do Norte no Brasil. Tá entendendo? Então, Zelito Coringa, ele viaja o Brasil inteiro representando a cultura norte rio-grandense. E ele é de Carnaubais. Isso é um orgulho para nós, né? É por isso que a gente precisa convidá-lo. Vamos tentar, né, ele se apresenta em rádios, em jornais pelo Brasil, em TVs aí pelo Brasil, em programas sempre que privilegiam a cultura regional, a música regional, a poesia, entendeu? É isso. Vamos convidar. Eu quero começar. Vamos sim. Eu vou declamar um poema e depois eu vou falar um pouco sobre a poesia. Bem, as palavras. Seja em que linguagem for, as palavras serão sempre expressas. Até por trás de mudos sinais, há palavras nas camisas, no instrumento que canta, nas mãos que aplaudem e nas que defenestram. Há palavras de gozo no sorriso das crianças, palavras antigas, caladas, nas dormentes bocas dos velhos. Não deixemos que as palavras nos sufoquem. Vamos navegá-las com cuidado, ou apenas por momentos guardar os remos, esquecer delas. Bem, como a Aninha introduziu, poemas e poesia. Vamos lá. Eu vou começar, eu sempre começo dessa dicotomia aí. É errado chamar isso aqui de poesia? Não. No entanto, há uma diferenciação de conceitos entre poesia e poema. Bem, vamos lá. A poesia é algo imaterial. Você não pode guardar a poesia. Ela não é palpável. A poesia é uma forma de sentir as coisas, perceber as coisas, olhar as coisas, traduzir as coisas. Então, a poesia pode estar numa fotografia, num quadro, no açude cheio, na chuva caindo. Depende de quem olha, de quem percebe a poesia, entendeu? Então, quando normalmente os poetas, né, captam a poesia, rapaz, isso dá um poema. Essa poesia se transforma em palavras que sejam escritas, que é a forma mais comum, faladas ou cantadas, no caso dos emboladores de coco e dos repentistas, os violeiros, ou também chamados de cantadores de viola. Meu pai me contava, quando era criança, dos cantadores de viola. São os violeiros, né? Aqueles poetas que eu realmente tiro o chapéu, eles são realmente poetas. Eles nasceram com a verve tão aguçada que eles até falam metrificado, que é uma coisa que nós, poetas modernos, não sabemos nem para onde vai. Que é falar tudo metrificado. As frases, os versos são todos do mesmo tamanho, é incrível. Porque a mente deles já está acostumada àquilo. Então, você chega numa cantoria, eu assisti algumas cantorias ali no Seridó, na década de 90,
Você chega e você, na época, por exemplo, em 97, você queria uma canção exclusiva para você, então você dava R$20. R$20 em 97 era dinheiro, né? E você pedia, por exemplo, uma canção, o marido apaixonado pedia para a esposa, ou para a mãe que estava aniversariando. Então ali, uma meia hora antes da cantoria, ele dava alguns... Olha, tem tantos anos, a profissão dela é essa, criou tantos filhos, fazendo isso, uma mulher lutadora, assim, assim, assim. E os caras faziam ali 8, 10 minutos de canção, tudo rimado, tudo metrificado, em homenagem àquela pessoa, com o nome daquela pessoa, rimando com os filhos daquela pessoa. Eu fico assim, babando, sabe? Então, eu já estou só em você quando a poesia se transforma em palavras, chamamos poemas. Entenderam? Mas não é errado chamar isso aqui de uma poesia. Mas o correto mesmo, assim, o mais adequado é: os poemas devem ter poesia. O que acontece muito hoje na internet? Muita coisa é publicada como se fosse poema, mas é apenas um texto sem poesia. Aí você me pergunta, e o que é que faz um texto ser poema? A estrutura, mas também o conteúdo, muito mais o conteúdo. A estrutura é em versos e estrofes. Esse aqui é um poema moderno, por exemplo. Ele só tem uma estrofe. Beleza. Cada linha do poema não é chamada de linha, é verso. Mesmo que só tenha uma palavra. Digamos que numa linha o poeta escreve amor. Pronto, é um verso. Porque é uma linha do poema, é um verso. E cada agrupamento de linhas ou agrupamento de versos é uma estrofe. Quando só é um agrupamento, é só uma estrofe. Beleza? Mas, o que é que faz um texto ser poema? É o seu conteúdo. Aí, claro, óbvio que vocês e o público está pensando assim, tem que ter rima. Nananina, não. Tem que ter aquele algo mais. O que é aquele algo mais? São as figuras de linguagem. Tem que fazer você construir imagens na sua cabeça. Uma coisa poética, uma frase poética, um verso, ele leva você a imaginar outra coisa, faz você projetar o seu pensamento através das figuras de linguagem, que são construções de palavras que indicam outra situação. Isso é que faz a beleza dos poemas, também junto com a rima, também junto com a organização. Então é isso, gente. A poesia está nas coisas. E os poetas, ou seja, qualquer pessoa que sinta a poesia e transforme isso em um texto que seja cantado, falado ou escrito, ela se torna material. Você pode gravar, você pode filmar, você pode escrever e guardar. Aí são os poemas. Os poemas são palpáveis, a poesia não. Ela está em tudo. Depende de quem sente. Ok? Vamos a mais um, não é? Vamos a mais um. Angelina, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Quando foi assim que você percebeu esse seu dom, essa vontade de escrever, de colocar tudo isso que você acabou de falar e de dizer? Desde criança, né? Aqui fazendo um release bem rapidinho, eu nasci numa cidade chamada Marabá, no sul do Pará, há uns... Se for de ônibus, é 3 ou 4 dias para chegar lá. Mas eu apenas nasci na cidade, né? Eu morava realmente no meio da Mata Amazônica. Meus pais são de São Rafael e foram para lá, eu nasci lá, em 76. Então, eu cresci no meio da floresta amazônica, da Mata Virgem mesmo, uma casinha bem simples de taipa, bebendo água de poço, né? Lavando roupa junto com minha mãe numa cachoeira no meio da mata, convivendo com os animais. Encontrei onças, sabe? Cobras grandes. As cobras lá têm 8 metros. As cobras, né? A gente chegou a encontrar cobras dessa... Uma coisa assim, que você pensa que está num filme de Hollywood, né? Quando eu vi certos filmes, eu disse, tá, mamãe, aquelas cobras que a gente via lá no... Então, assim... A exuberância da natureza, a pureza em que eu vivi minha infância, a beleza, tinha muitos pássaros, as araras, todos aqueles pássaros, quando a gente vê na televisão, né, na internet, a gente fica deslumbrado, eu vivi tudo aquilo. A dificuldade, mas também as belezas, aquilo me enchia, mas a gente sabe que a gente já nasce com isso, é um dom que Deus dá.
E aí, quando foi, aí o que acontecia? Antes desse dia aqui que eu mostrei para vocês, 17 de setembro de 88, que eu escrevi o primeiro poema, eu já fazia poema, só que eu não escrevia. Eu fazia poemas no caminho da escola, no caminho da roça, no caminho do poço, onde eu ia pegar água. Eu fazia, ia rimando, ia cantando, os poemas eu criava cantando, e eles iam rimando, mas eu não escrevia. E aí aqui foi o primeiro dia que eu peguei um caderno e disse, vou escrever. E aí ficou esse registro, né? Os outros se perderam. E aí só foi esse que eu escrevi lá. Isso aqui foi em setembro de 88, eu não escrevi mais nenhum. Aí quando foi em fevereiro de 89, eu vim pra cá. Cheguei aqui no dia 6 de fevereiro de 89, às 2 horas da tarde. Aí pronto, eu cheguei em Açu, gente, bebi da água do açude do Mendubim, e vocês queriam o quê? Eu já vim inspirada lá do pulmão do mundo, do centro da Amazônia, cheguei aqui em Açu, só deu nisso. Então, gente... E foi, graças a Deus, que nós temos a Angelina, né? Escrever é um jeito de viver a vida bem vivida, é uma forma de fazer a vida valer a pena. Escrever é gritar em silêncio. Escrever é falar tudo, mesmo calado. Escrever é eternizar algo momentâneo. Escrever é tocar o intocável. Escrever é abrir-se concha e entregar pérola. Escrever é se comprometer. Realmente, quando a gente escreve, a gente se compromete. Porque você está registrando, está ficando a sua história. A gente vê quantas pessoas têm o seu legado de escritos apenas descobertos depois do seu falecimento, né? E aí as pessoas vão descobrir, poxa, ele escrevia textos tão lindos, mas não mostrava. E aí a família se reúne, muitas vezes produz um livro ali póstumo, né? Após o falecimento daquela pessoa. Por quê? Porque ele escreveu, ele registrou. Isso é muito importante. E você já encontrou, assim, alunos logo após, assim, seu trabalho em sala de aula, né? Como professora, você já descobriu vários alunos que têm esse dom. Olha, Aninha, como professora de português, as oportunidades de descobrir talentos são muito grandes. Eu acho que todas as disciplinas nos oportunizam isso, mas as disciplinas de artes, filosofia, língua portuguesa, literatura, existe um concurso nacional, né, chamado de Olimpíadas da Língua Portuguesa, do qual eu participo desde 2008, na sua primeira edição, que é assim um celeiro de talentos. Por quê? Porque fomenta aos alunos, incentiva todos os alunos da rede pública, tanto estadual quanto municipal, a cada 2 anos, a escrever textos, poemas, memórias literárias e crônicas, artigos de opinião e agora, por último, também documentários. Então, eu tenho descoberto essa produção, que eu participo com meus alunos, eu me envolvo muito, tenho descoberto vários talentos, vários meninos e meninas, mocinhas, rapazes, que escrevem poemas e que eu não sabia disso, né? E eu quero aproveitar esse momento, hoje é 2 de setembro, para dar os parabéns a um ex-aluno meu chamado Vinícius Gonçalves, ele é de Panguaçu, hoje é o aniversário dele, parabéns, Vinícius. E assim, ele é escritor, e ele foi meu aluno em 2019, e aí já nas primeiras aulas ali, né, ele chegou para mim e me mostrou um caderno cheio de histórias, ele escrevia histórias. E aí nós fomos aprofundando a amizade, e aí ele começou a escrever poemas e dentro de 3 meses ele já tinha escrito assim o que dá para publicar um livro. Então ele tem uma produção extensa esperando uma oportunidade para ser publicado. Mais um pra gente. Mais um pra gente trazer no programa. Sim, só tá só surgindo. Vinícius Gonçalves, meu ex-aluno, mora lá em Arapuá, Panguaçu, né? A escola que eu trabalhava em 2019. Descobri esse talento lá. Passamos por lá, né, Angelina? Passamos por lá. Isso aí, Ei, antes de você continuar aqui, tem assim, Eduardo da Cruz, eu estou com saudade de vocês. Aí, Elaine, eu fico muito alegre ver a professora Angelina participando do programa Sérgio Manuel Pessoa Montenegro. Viu? Que bom, obrigada. Parabéns, professora Angelina. Obrigada. É isso aí. Eu escrevi também aqui definição.
Eu escrevi esse poema, gente, aqui na estrada do... Eu escrevi esse poema no leito do Rio Açu, na margem de lá do Rio Açu. Eu vinha de Panguaçu, parei minha moto lá, fiquei olhando para o leito do Rio Açu, fiquei olhando para os carnaubais do lado de cá e o pôr do sol, tirei o caderno da bolsa, coloquei em cima da moto, desliguei a moto e escrevi esse poema ali, olhando para o leito do Rio Açu. Definição. Alguém me perguntou o que é poesia. Comecei a chover gotas de definição. É a nuvem pesada que promete molhar o chão. É o borbulhar da água na nascente fria. É o sopro do vento movendo a areia. É a língua da rã alçando o alimento. É o cheiro de chuva trazendo alento. É a fértil vazante depois de uma cheia. É o ronron do gato curtindo a preguiça, o louvor do passarinho em alegre alvorada, o olhar de um cão que pede sem dizer nada, o som dolente de um sino chamando para a missa. É a flor que se oferece à beira do caminho, a sombra acolhedora, gratuita que espera. É o outono, o verão, o inverno, a primavera, a beleza natural em cada cantinho. É o sol aquecendo, a lua rebrilhando. É a velha terra paquerando o astro-rei. Os peixes contra a correnteza seguindo sua lei. As estrelas apaixonadas no céu se arriscando. É o calor, é o frio, é a lentidão do broto de bambu. A rapidez do coelho e da folha da bananeira. A poesia está patente na terra inteira. Sem a poesia, o meu poema ficaria nu. Sem Angelina. Então, olha, eu escrevi na margem de lá do Rio Açu, no dia 24 de junho de 2013. Aqui, todos sabem que eu transito entre a cidade de Açu e Panguaçu, né? Sou reconhecida pelas câmaras de vereadores de ambas as cidades como cidadão açuense e cidadão ipanguaçuense. Tenho os títulos de cidadão dessas duas cidades. Trabalho lá e trabalho aqui, então todos os dias eu atravesso a estrada do Rio. Professora do esse lugar é muito poético, nessas duas cidades. E aí, escolhi desde o início de 2020, foi me dado o direito de escolher, viu? E eu escolhi trabalhar no SEJA. Muito bem. E a gente só ganhou, viu, Angelina? Sim, e vamos pensar, acabamos no primeiro semestre, a gente teve um projeto muito bom, muito, né, para os nossos alunos, e a gente vai pensar nesse também. Vamos. Algo que possa incentivar os nossos alunos, porque a gente sabe o que a gente tem de alunos, né? Sim. Capazes na nossa escola. Sim. E eu acredito que a gente vai conseguir mais ainda, viu? Todos os dias eu coloco um incentivo pessoal para eles, né? Coloco um incentivo e digo, olha, a vida está esperando por vocês. A sua vida, eu coloco como se eu estivesse colocando para uma pessoa só. A sua vida está esperando por você. Está esperando que você dê um pontapé e lute por ela. Só depende de nós. Exatamente. Sim. Muito bom. Isso a gente vai incentivar. Olha, pessoal, eu cheguei aqui em Açu com 12 anos, uma menina vinda do meio da floresta amazônica. Ouvi de alguns familiares, uma família, uma tia minha, né? Da parte do meu pai, me chamar de índia de uma forma depreciativa, entendeu? Que eu era uma índia, né? E eu realmente era bem matutinha, eu vinha do meio da floresta. E aí comecei a estudar no Instituto Padre Biapina, né, 89, 90, 91, escrevendo poemas, e as pessoas me disseram, os professores, principalmente um professor que eu quero lembrar com muito carinho, que é nosso colega, né, eu só não o encontro porque os nossos horários são diferentes, que é o professor Clidenor Lucas da Silva. O professor Clidenor Lucas da Silva foi o professor que mais me incentivou a minha produção literária. E faz parte da nossa escola, sim, né? É vizinho e colega. Isso. Então, em 91, eu mostrando os poemas, ele apaixonou-se assim pelos poemas e me incentivou muito. E eu fui sozinha, eu tinha o quê? 14 anos, 13, 14 anos. Procurei a Rádio Princesa, cheguei lá, quem me recebeu, eu me lembro, foi o saudoso J. Kelly. E eu entreguei meus poemas lá para que a Aurivan Lacerda os lesse no programa Show da Manhã. E aí a Aurivan, dia após dia, começava o programa lendo um poema meu. E as pessoas começaram a me conhecer, entendeu? Começaram a reconhecer.
Depois eu procurei também sozinha. Saía da escola e ia perguntando às pessoas, onde é a rádio? Onde é? Sabe? Onde é a Tribuna do Vale do Açu? Um grande abraço à família Liberato, seu Jeová Liberato, seus filhos, Jeová Júnior Liberato, Lucinda Liberato, né? Todos eles me acolheram, me receberam muito bem. E eu, durante anos, vários anos, eu publicava meus poemas todas as semanas na coluna Canto dos Poetas da Tribuna do Vale do Açu. Tudo isso eu chegava e dizia, boa tarde, bom dia, eu sou Angelina, sou uma menina lá do meio da Amazônia, estou morando aqui, escrevo poemas, meus colegas gostam, meus professores gostam, leio meus poemas, publico meus poemas, divulgo meus poemas. Tá entendendo? Não esperei que ninguém pegasse na minha mão, vamos ali que eu vou apresentar você. Eu chegava e dizia, né? Eu chegava e mostrava, e pronto, foi assim. Entendeu? As pessoas me incentivavam, mas eu mesma ia e chegava lá e mostrava o meu trabalho. E as pessoas viam aquela coragem que eu tinha de chegar, né? E pronto, nunca precisei que alguém, nunca assim, fiquei esperando que alguém me apresentasse, que alguém me levasse, que alguém fosse. Sabe, eu fui vencendo assim, aquela... Eu era uma mocinha, gente, 14 anos hoje é uma coisa, 14 anos em 1991 era totalmente outra, era praticamente uma menina, uma adolescente assim, bobinha, naquele tempo era muito diferente, né? Muito diferente. 14 anos, a gente não tinha essa liberdade que hoje as meninas de 14 anos têm, essa coisa das meninas de 14 anos já, assim, dominarem, chegarem em casa não sei que horas, não tinha isso não. A gente tinha aquelas limitações, saiu da escola, uma hora depois tem que estar em casa. E é assim, gente, que a gente foi construindo. Então, continuando, uma metapoesia, metalinguística é um jogo da linguagem em que você usa um instrumento para falar dele mesmo. Por exemplo, os jornais escritos, os que ainda existem. Existe aquele caderno de classificados, que são espaços que são vendidos para você vender, oferecer algo, né? Fazer ali um comércio de alguma coisa. Estou vendendo uma casa, né? Estou vendendo um terreno, vendo carro, não sei o que, né? E então o jornal pode colocar naquele espaço, colocando assim, temos espaço para ser classificado. Entendeu? O jornal está vendendo o espaço para você vender alguma coisa. Isso chama-se metalinguagem. É você usar a linguagem para explicá-la. E quando nós usamos o poema para tentar explicar o próprio poema, explicar o que é a poesia, explicar o que é essa magia de transformar os pensamentos, os sentimentos em palavras bonitas, e a gente coloca isso no poema, o tema é a própria poesia, chama-se de metapoesia. Entendeu? A poesia tentando explicar-se. O tema do poema é a própria poesia. Estão entendendo? Então, a poesia é um doce de caju em calda. A poesia é algo que amadurece. A poesia é sol da meia-noite. A poesia é flor que não murcha. A poesia é a roupa que me veste. A poesia é aquilo que eu como. A poesia é o palco sem plateia. A poesia é uma voz solitária. A poesia é estrela que não cai. A poesia é fonte que não seca. A poesia é caminho que não fecha. A poesia é floresta que não queima. A poesia é chão adubado. A poesia é café quente. A poesia é sonho contado. A poesia é um jardim antigo. A poesia é cinema mudo. A poesia é tudo e nada. A poesia é nada e tudo. A poesia é o som das águas. A poesia é um lençol cheiroso. A poesia é um permanente amanhecer. A poesia é um Deus que inspira. A poesia é um anjo que abençoa. A poesia é perda de controle. A poesia é meu ponto de equilíbrio. A poesia é minha embriaguez. A poesia é uma dor gostosa.
A poesia é meu ponto referencial. A poesia é meu CPF e meu RG. A poesia é minha cara lavada. A poesia é um desperdício. A poesia é o néctar de mim. A poesia é um grito rouco. A poesia é abano no fogo. A poesia é isca na água. A poesia é plantação de palavra. A poesia é chuva do sentir. A poesia é uma estrada florida. A poesia é cacimba rasa. A poesia é cerveja inútil. A poesia é droga lícita. A poesia é contrabando. A poesia é um bêbado caído. A poesia é arapuca armada. A poesia é cachoeira perdida. A poesia é página fora do livro. A poesia é a mãe do poeta. A poesia é Angelina. Então percebam que nesse poema eu não usei rimas. Os versos são conhecidos como versos brancos. Versos brancos quer dizer linhas do poema que são versos e que não tem rima. Mas vocês perceberam a profundeza, o que cada verso leva você a pensar? Cada verso leva você a criar uma imagem na sua cabeça. Por exemplo, quando eu digo a poesia cacimba rasa, se vocês já viram uma cacimba, que é uma fonte de água, quando você está numa estrada bem com sede, que você encontra aquela cacimba bem rasinha, onde você mesmo pode se beber e matar sua sede, sem precisar de um balde, sem precisar de nada, quer dizer, quando você lê um poema, normalmente é como um espelho. Você lava a alma, é fácil. A poesia é uma coisa de leitura fácil. Então, cada verso é uma metáfora. Esse poema é criado com a figura de linguagem metáforas. Cada verso é uma metáfora. Cada verso leva você a construir uma imagem. Isso é poesia. Então, não é necessário sempre usar rimas. A rima, ela embeleza a poesia também, mas ela não é essencial. Essencial é que o poema leve você a construir outras ideias. Entendeu? E isso é feito nas figuras de linguagem, onde uma delas, a que eu mais gosto, é a metáfora. A metáfora é irmã da comparação. A comparação é simples. Quando você usa a palavra como, tão ou tão quanto, tanto como. Por exemplo, eu digo assim, estar aqui é como estar em casa. Eu usei uma comparação. E comparação é uma figura de linguagem. Você já imagina assim, então Angelina está à vontade, ela está aconchegada, ela está se sentindo bem. Porque na nossa casa a gente fica à vontade, a gente fica aconchegada, está se sentindo bem. Né? Aí você pensa, que bom que ela gostou. Se eu digo estar aqui é como estar em casa, você criou uma imagem. Então Angelina está se sentindo acolhida. Né? Não é isso que a gente pensa? Como é uma figura de linguagem. Aí a metáfora, ela é irmã da comparação. Por quê? Porque ela é uma comparação implícita. Olha, implícita. Ela não diz o como, ela afirma. Então eu posso dizer aqui, estar aqui é estar em casa. Pronto, é uma metáfora. Eu disse praticamente a mesma coisa, mas eu disse com mais, digamos assim, é como se eu dissesse assim, como é que eu posso dizer? Com uma certeza maior, estar aqui é estar em casa, entendeu? Estar a seu lado é um paraíso. Quando você diz isso para alguém, a pessoa realmente se sente no céu, não é? Quando você usa uma metáfora. Então, nós dizemos isso, até com coisas feias, tá entendendo? Até com coisas feias. Era isso que eu ia falar. Então, as figuras de linguagem também são usadas em frases feias, tá entendendo? É um jogo de palavras que a gente usa, né? Tal coisa é uma merda, a gente diz, né? É uma metáfora, você tá criando uma imagem, você está afirmando que uma coisa é outra. Quando você afirma que uma coisa é outra, isso é uma metáfora. Porque a nossa mente vai direto para aquela outra coisa, buscar as características daquela outra coisa e jogar naquela primeira. Então, quando usamos palavras bonitas, aí isso dá toda a beleza do poema, entendeu? Por exemplo, a poesia Arapuca Armada. Uma arapuca, né, vocês sabem, é uma armadilha que se faz para pegar passarinho, né? E a gente é como aquele passarinho. Tá lá o milho, o alpiste lá, aquela comidinha, e a gente vai lá, bica, e a gente é preso ali. A gente lê um poema, a gente diz,
Parece que o poeta me conhece. Ele me descreveu toda a minha situação. A gente lê de novo, a gente lê de novo e a gente fica... Meu Deus, como é que alguém escreve uma coisa que eu vivi? Parece que é uma arapuca que nos pega. E aí, não sei se isso acontece com todo mundo, eu sei que comigo é assim. Se alguém quer me... uma das coisas que eu mais recebo no meu aniversário, que é em novembro, viu? São livros de poemas. Meus amigos que moram em outros estados, que moram longe, eles sempre mandam pelo correio livro de poemas, porque eles sabem que eu amo. E aí os presentes que eu mais ganho são livros de poemas, porque eu não consigo dormir enquanto eu não termino de ler. Eu começo e vou terminar. Um outro livro não. Eu passo semanas para ler um livro de poemas, eu viro à madrugada, porque eu tenho que terminar. Tenho que terminar de ler. Boa noite, eu quero dar uma boa noite para Maria da Conceição, que está no Banguê. Conhece Banguê, Angelina? Não, mas eu tenho que visitá-lo. Tem uma pessoa que eu conheci que está morando lá. Inclusive, eu vi umas fotos belíssimas do meu grande amigo Roberto Meira, também um grande artista daqui, porque ele é fotógrafo, e os fotógrafos e os poetas, eles têm quase as mesmas características, eles procuram sempre o melhor ângulo, né? Então, a poesia é algo que detém, a fotografia é algo que detém muita poesia. Eu também sou uma amante da fotografia, e eu vi umas fotos lá do Banguê, belíssimas. Lá tem um criadouro de pavões, lindíssimos os pavões. E tem lá um museu, lá uma casa antiquíssima, que é um patrimônio. Eu sei que quando você for lá, vou tirar muitas fotos, e com certeza. Vai surgir mais... Surge, com certeza. Angelina, vamos mais uma vez agradecer aos nossos colaboradores. Vamos. Continuidade aí. Vamos sim. Lá? Oasis Hotel Balneário e Restaurante, Rua Aureliano Lobo, número 1059, contato 3331-1900, de Igeildo. Igeildo Guimarães, muito bem. E a nossa amiga Graça Santos. Um abraço, Graça. Roberto Antenas, instalação e manutenção em antenas e também de suporte para a TV. O telefone de Roberto é 99817-8486. Conveniência Constantino, Avenida Senador João Câmara, no Posto Constantino. Muito bem, loja O Circo, uma loja feita para quem gosta de se vestir bem e com estilo. Moda infanto-juvenil e também, né, de bebê, já que é moda infantil é para bebê. Nossa amiga Solange e suas funcionárias estão lá esperando por você. Os telefones são 3331-4310, 99670-1133. Um abraço para nossa colega de trabalho Solange, na loja O Circo. Quer verificar o óleo e o filtro do seu carro? Dê uma passadinha, gente, lá no Center Lube Auto Sede, na Avenida Senador João Câmara, número 1088, 3331-1070. Vamos lá? Muito bem. Vamos falar mais um pouquinho dessa poesia. Olha só, a poesia é sempre uma coisa assim... Normalmente, quando se diz poesia, poemas, as pessoas, em sua maioria, imaginam sempre a poesia romântica, né? Essa que faz você sonhar, que faz você se deleitar.